Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Que saudade que eu estou. Hoje eu vim dar uma aula de história para vocês, tá? Continuar aquilo que a gente estava fazendo. Quero mandar um beijo para todas as minhas meninas lindas e maravilhosas, todas. Eu tenho um quarteto, sabe? Em Mogi Mirim, eu tenho umas lindas lá em Mogi Guaçu, sabe? Todo lugar tem sempre uma panelinha, né? Então vou mandar um beijo para as minhas gatinhas. E um beijo também para os meus gatões, né? Que eu tô morrendo de saudade. O coração até pula, tá? Um beijo grande. Nós paramos em história no desenvolvimento do comércio e da navegação. Hoje nós vamos falar sobre como Portugal, os portugueses vieram parar, né, na nossa terra que hoje nós chamamos de Brasil. Na apostila de vocês, na primeira página, vocês vão ver aí que tem uma imagem, né, da esquadra de Cabral chegando no Brasil. Aí eu pergunto para vocês, como vocês acham que foi esse encontro? Vocês acham que foi um encontro pacífico, que foi tudo bem, que os índios tiveram alguma reação? Como foi o encontro deles? Uma perguntinha aí para vocês depois me responderem, tá? Tá ouvindo aí, Bianca? Gabi, tudo bem? Ana Carol, e aí? Tudo belezinha? Que bom. Então, gente, naquela época, né, das grandes navegações, as pessoas tinham medo, né, de navegar pelo oceano, porque eles achavam que, eles falavam o quê? Que era um mito, né, eles tinham medo, porque existiam várias histórias, que durante as navegações tinham monstros, que a água fervia e que os navios acabavam afundando, né, no meio dessa travessia, que existiam baleias, tubarões com asas que atacavam os barcos. Então existiam 1000 histórias. Então com isso eles tinham medo. Então ninguém tinha coragem de se aventurar aí, né, numa esquadra ou numa viagem. Mas um país chamado Portugal, que vivia na monarquia. O que é a monarquia? É quando o rei, ele comandava, né, esse país. Então, nessa época era Dom João. Dom João, ele queria enriquecer a coroa portuguesa, ou seja, ele queria trazer riquezas para o país dele, deixar o seu país cada vez mais rico. Então, o que ele propôs? Ele propôs que os seus funcionários lá fossem atrás de novas riquezas. Eles iam atrás de ouro, de marfim, de escravos, de especiarias para trazer para Portugal, para enriquecer o seu país. Eu tenho um monte de aluno aí que ama história, que adora história. Não é, Ana Júlia? Ana Júlia ama. A Emily também, ela deve estar lá toda antenadinha que ela adora, né? Pietra, meu amigo Borsarim, eles estão tudo lá antenado, viu? Então, vamos lá, voltando. Então, como eles viviam num processo de monarquia, eles queriam então transformar o país no mais rico da Europa. Então, eles foram atrás dessas riquezas, né? Aí na nossa página 120, tá falando sobre essas riquezas, que eram o quê? As especiarias que eles iam atrás, né? Naquela época, existia geladeira? Não existia geladeira. Por quê? É uma modernidade a geladeira, né? Não é daquele século passado, né? Então, o que eles iam atrás? Dessas especiarias que tinham aonde? No Oriente. Essas especiarias tinham na Índia. Lá na Índia, eles vendiam esses produtos que era valioso, né? Ganhavam dinheiro e faziam comércio. Então, as especiarias, elas serviam para quê? Para temperar as carnes, para dar uma enganada nos sabores da comida que já estava estragando porque não tinha geladeira. Então, eles usavam essas especiarias e elas eram muito valiosas. Tanto que a história das especiarias para o nosso país, do Brasil, é tão famosa, né, que Dom Pedro, ele quis que trouxesse todas as especiarias, as sementes, e fundou aí o Jardim Botânico, né? O primeiro Jardim Botânico foi só dessas ervas, do cravo, da Índia. Então, aqui tá falando
O que são as especiarias? São as ervas e plantas. Eu trouxe aqui para vocês verem que tenho certeza que na casa de vocês a mãe, a avó, a tia, ela usa. Depois tem uma tarefinha de casa aqui que tem uma perguntinha. Qual é o tipo de especiaria que vocês usam na casa de vocês? Então, olha, eu trouxe a canela, que a gente usa no arroz doce, que é uma delícia. Eu tenho uma aluna que sempre traz pra mim arroz doce que a mãe faz. É uma delícia. Ela traz um potinho bem gordo ainda, que eles querem engordar a tia Dani, sabe? Então ela traz um potinho bem gordo pra eu comer. Aí eu como na hora do recreio. Que vergonha, eu amo. Aí eu trouxe aqui, ó, páprica doce, né? Essa daqui é como se fosse um corante. Ela é um pozinho. Ela serve pra dar cor e sabor na comida, né? Eu trouxe aqui a pimenta do reino. Pimenta do reino na minha casa eu uso muito, né? Apesar de que pimenta não faz tão bem assim, né? Acho que as moídas principalmente. Mas ela é cheirosinha. Aposto que a mãe tem aí, ó, pimenta do reino. Tem também uma especiaria que é o gengibre. O gengibre é usado para fazer quentão, é usado para fazer chá, né? A tia Cici aqui da escola que faz uns chazinhos maravilhosos, tia Ivete também. A gente usa aí quando tá frio, ó, pra fazer o chazinho de gengibre. É maravilhoso, é delicioso. Então, essas especiarias que hoje a gente tem na casa da gente, ela era procurada onde? No Oriente, lá, né, na Índia, nessa parte aí da África. Eles procuravam ir atrás dessas riquezas, o ouro, o marfim, escravos. Eles iam atrás. E como eles iam atrás? Não tinha carro, não tinha avião, né? Eles iam através do quê? Das embarcações. Eles procuravam vários trajetos. É através dessas viagens, desses trajetos, que a esquadra de Cabral acabou chegando aonde? Aqui na nossa terrinha chamada Brasil. Porque eles iam atrás dessas riquezas, né? Estão gostando? Vocês estão interagindo aí? Vocês estão entendendo? Né? É só acompanhar aqui tudo que a tia Dani tá falando. Tá na apostilinha de vocês aí, nesse nosso último capítulo, capítulo 3 de história, tá bom? 3. Então, olha, aqui fala sobre as navegações, tem até as imagens mostrando aí os monstros, né? A água fervente, que eles tinham muito medo, né, de que acontecesse alguma coisa. Então, né, era um mito, claro, não existia, mas eles tinham medo nessa época. Então, pessoal, nessas viagens das experiências portuguesas, em 1419 e 1429, em uma dessas viagens, né, Portugal acabou encontrando aí, né, tomando posse de algumas áreas, que foi a Ilha de Madeira, a Ilha de Açores e as Canárias, que ficam ali naquela parte do Oceano Atlântico que vocês pintaram no mapa de vocês lá em geografia, né? Fica exatamente aqui. E aqui também tem até um círculo falando do Mar dos Sargassos, né? As expedições portuguesas, elas tiveram vários, teve muito sucesso, né? Sempre que eles saíam, eles achavam algum tipo de riqueza e traziam para a coroa portuguesa, é claro. Então, no final do século XX, no final do século XV, os navegadores portugueses chegaram a viajar em direção às terras que hoje chamamos de América, essa parte da América, a parte embaixo que depois eu vou mostrar no mapa para vocês, tá? Mas eles preferiam seguir uma linha, seguir a linha do Oriente, né? Ela é dividida, Ocidente e Oriente. Eles preferiam seguir aquele lado das Índias, o lugar onde eles já sabiam navegar, o lugar onde eles já sabiam aonde chegaria, né? Aí na página 124, tá? Tudo que eu estou falando está exatamente aqui. Um homem conhecido como Vasco da Gama, ele ficou conhecido porque ele foi o primeiro a chegar pelo oceano, né, a um destino muito cobiçado, tá? Ele levou 3 navios e um barco de mantimentos. Ele saiu, gente, ele saiu em 1497 com 3 navios. E ele só retornou para o seu país em 1499. E ele trouxe
os seus navios carregados de especiarias. Ele foi para onde? Para a parte do Oriente, para a parte das Índias, lá da Índia. Ele foi procurar as especiarias. Então lá ele demorou um ano, né, para chegar lá. Chegou, ele conquistou aquele espaço, pegou todo tipo de especiaria que ele encontrou, né? Ele comprou, negociou e trouxe, né, para o seu país. Ele trouxe toda essa riqueza aí. O comércio português trouxe para a Europa produtos diferenciados, fortalecendo a economia da coroa. Com isso, as viagens marítimas passaram a interessar não apenas ao rei, como também aos nobres, ao clero e aos investidores estrangeiros. Ou seja, todo mundo viu que essa parte do Oriente era uma parte muito rica em especiarias e que lá encontrava-se ouro, encontrava-se marfim, existia um comércio lá. Então, não somente os portugueses, como também o clero, né, eles passaram a ir em busca dessas riquezas. A seda, né, roupa, a seda também, tecido, tinha comércio aonde? Lá na parte do Oriente, que acabou virando uma riqueza que eles comercializavam. Então tudo eles iam atrás para quê? Para enriquecer a coroa do rei, né? Na página 125 aí, nós temos uma atividade que é um caça-palavras sobre as mercadorias encontradas. São 3. Facinho de fazer. Aí vocês podem aí com a mamãe, com o titio, ou mesmo sozinhos, que vocês já conseguem fazer, né? Vocês são craques e ótimos. Né, Gabi? A Gabi adora história. Gabi, ó, senta aqui na frente, ó. Ela ama, fica antenadíssima, tá? Ok? O Alan, meu aluno também, ama, 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 ama. Deve estar lá gostando da minha aula de história. Tô de olho, hein? E aí, galerinha, tá falando aqui agora das navegações para a América. Na América, como é que eles conseguiram chegar nas Américas? A parte aqui mais próxima do nosso país. Como que isso aconteceu? Então, olha, navegações para a América. Tem aqui, na apostila de vocês, na página 126, uma rota de navegação, né? São 2, na verdade. Uma que ela é traçada pelo Oceano Atlântico, que se chegava mais rápida, e uma outra que era traçada, que foram as primeiras viagens, que é o que está em verdinho, que eles vão parando, foram fazendo várias paradas até chegar aí ao destino que eles conseguiam alcançar. Que era mais cansativo, porque fazia várias paradas, né? Pelo Oceano Atlântico, não, ele já sabia, né, a direção que ele queria. Com tudo isso, no início do século XV, os portugueses tentavam encontrar um caminho para as Índias, um caminho que fosse mais rápido, na verdade, né? Nessa época, Cristóvão Colombo, um navegador italiano, ele foi ao encontro do rei de Portugal. E ele propôs ao rei de Portugal, ele disse assim, olha, eu conheço um trajeto que ele é mais rápido e eu quero buscar para você algumas riquezas. Ele levou uma carta lá, né, que ele queria fazer uma esquadra para Dom João, trazendo uma riqueza, suas riquezas, né? Ele ofereceu o seu serviço, a sua companhia marítima, para ir até as Índias. Mas Dom João falou, olha, pelo trajeto, pelo mapa que os meus navegadores já fizeram, eu acho que você está enganado, o meu amigo Cristóvão Colombo. Eu acho que você está enganado aí. Eu acho que você não consegue chegar mais rápido. Ele não acreditou muito não, então ele não aceitou o serviço de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, muito esperto, muito inteligente, o que é que ele fez? Aproveitou e foi até a Espanha ao encontro dos reis, né, da Espanha, que era nada mais, nada menos que o rei Fernando e a rainha Isabel. Aí ele propôs o seu serviço para os dois. Os dois, não temos nada a perder, né? Vamos confiar no trabalho de quem? De Colombo. Aceitaram que Colombo fosse atrás dessas riquezas. Aí que entra uma briga entre Portugal e a Espanha. É agora que nós vamos entrar lá no Tratado de Tordesilhas, que a tia já comentou dentro da sala de aula para vocês. Por quê?
Dom João disse assim que nesse lugar onde Cristóvão Colombo tinha encontrado essas índias, que eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, ó. Anos depois, Colombo foi para a Espanha ao encontro dos reis daquele país e fez a mesma proposta. Para quem? Para o Dom Fernando e a Rainha Isabel, o rei Fernando e a Rainha Isabel. Assim, em 1492, Colombo saiu em sua primeira viagem financiada pelos espanhóis. Ele reuniu todas as embarcações, os mapas, os mantimentos e ele foi em direção às Índias. Só que navegando ali entre as Índias, ele acabou chegando mais para o lado do Ocidente, né? Então ele não foi, na verdade, para o lado do Oriente. Cristóvão Colombo, ele foi mais para o Ocidente, ou seja, mais para o nosso lado aqui do nosso país, né? Um pouquinho mais para cima, e ele encontrou as Antilhas. São um conjunto de ilhas ali na América, né? Pouco para cima do nosso país, ali nas Américas, ele encontrou as Antilhas, essas ilhas, é um conjuntinho de ilhas aí. Só que aí Dom João, quando ficou sabendo disso, ele disse assim: epa, peraí, meu amigo, não senhor, essa localização que você disse que encontrou aí, eu já tinha encontrado, os meus navegadores já tinham encontrado. Foi aí que surge uma briga entre a Espanha e Portugal, porque Dom João, lá de Portugal, disse o quê? Que esse lugar onde ele encontrou as Antilhas pertencia a Portugal. E Cristóvão Colombo disse que não, que pertencia à Espanha, que ele tinha encontrado essa terra. Surgiu uma briga. Nessa briga surge aí também uma discussão, eles tentam fazer o quê? Um acordo. Um acordo de uma divisão. Vamos dividir então, vamos dividir através de uma linha imaginária. Como vai ficar? Um pedaço para você e um pedaço para mim. Puxa, mas como que isso vai funcionar? Então, Cristóvão Colombo, a Espanha, fez uma divisão. Dividiu ao meio, né? Metade ficaria para a Espanha, então a Espanha só ia poder navegar ou ir atrás de riquezas na parte que ficou para ela. E Portugal só poderia ficar com as riquezas, as terras, na parte que ficou para Portugal. Então eles fizeram, a Espanha ela propôs uma divisão que ficasse ali metade para cada um. O lado, na verdade, esquerdo para a Espanha e o lado direito para Portugal. Só que nessa divisão da Espanha, lembra que lá no comecinho, quando eu comecei a falar que Portugal, uma das suas primeiras viagens, elas acharam algumas ilhas, que eram a Ilha de Madeira, a Ilha de Canárias, a Ilha de Cabo Verde. E nessa divisão que a Espanha propõe, ela pega aí, na verdade, um pedacinho das Ilhas de Cabo Verde. Dom João, muito esperto, pegou o mapa e olhou. Ele falou, não, eu prefiro esta outra divisão. Ele propôs uma outra divisão, ele fez uma proposta de outra divisão. E nessa divisão, que depois vocês vão olhar com calma, observar bonitinho, belezinha, né, Felipe Melo? Tá antenado aí? Vinícius Reschini, que adora conversar na aula de história, se comunicar, né, Reschini? Antenado, hein, ó, antenado. Nessa proposta, então, de Portugal, Dom João, muito esperto, o que que ele faz? Ele pega um pedaço maior que abrange as ilhas lá no Oceano Atlântico, as ilhas de Canárias e as ilhas de Cabo Verde. Para quê? Para que ele possa explorar exatamente esse pedaço que ele encontrou. Depois de muito brigarem, de muito consultarem, ficou então um acordo, firmaram um acordo que seria o Tratado de Tordesilhas. Então, uma parte ficaria para explorar Portugal e a outra parte ficaria para a Espanha, para que ela possa explorar as suas terras e as suas riquezas. Sendo assim, eles firmaram um acordo e ficou conhecido como
Tratado de Tordesilhas. Não é torta não, viu, galera? É Tordesilhas. É um nome, tá? Nós vamos estudar bastante, isso aí é para a vida toda. Vocês têm que saber, têm que entender, tá? A chegada dos portugueses ao Brasil. É aí agora que nós vamos entender como é que Portugal pisa, coloca o pé aonde? Na nossa terra. Que teve o primeiro nome que foi dado sobre Pindorama. Na nossa apostila aqui tem uma musiquinha do Pindorama. Depois eu gostaria que vocês acessassem lá na palavra cantada, que todo mundo gosta, que a gente de vez em quando a tia coloca na sala de aula. Lembra que a gente colocou a musiquinha da oi, 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 olha aquela bola, a bola pula bem no pé do menino. Quem é esse menino? Lá na palavra cantada, essa aí. Tem a musiquinha de Pindorama. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é uma gracinha. E tem até o clipezinho. Tem um clipe dessa musiquinha. Então depois vocês vão acessar, no finalzinho desse capítulo, vocês vão acessar palavra cantada, que tá a musiquinha lá e também tem umas perguntinhas. Eu queria que vocês cantassem, tá? Se orientassem. O Léo, que adora cantar na nossa aula, ele vai colocar lá, ó, eu tenho certeza, vai até decorar a musiquinha, tá bom? Então, a chegada dos portugueses do Brasil. Em vista de muitas conquistas dessa época, né? Lá nos primeiros anos, lá de 1500, os portugueses prepararam a maior expedição para o Oceano Atlântico, a parte nossa da América. Eles iam navegar procurando algumas riquezas. Na verdade, eles queriam Cabral, a expedição de Cabral, que seria a esquadra toda que Dom João, ele disse que queria enriquecer cada vez mais a coroa. Então, ele escolheu, né, o seu chefe lá da esquadra, que é Pedro Álvares Cabral, e os seus acompanhantes para que pudessem explorar as Índias, o Oriente. Só que nessa navegação, ao invés de Dom Pedro seguir para a parte do Oriente, ele seguiu para a parte do Ocidente, vindo para que lado? Mais pertinho da gente aqui, ó, perto da América, né? A parte do Brasil. Dizem que foi um plano imperial, que não foi um achado, que os navegadores, que eles já tinham mapas e que eles sabiam exatamente onde estavam indo, que eles conheciam, eles sabiam da existência das Américas, sabiam que tinha terra nessa parte do Ocidente. Por isso que dizem que foi um plano imperial, porque eles falam que já sabiam, né, que o rei de Portugal, a esquadra de Cabral, já sabia que não foi um achado, na verdade. Eles dizem que eles já sabiam dessa existência. E quando eles chegaram até essa terra, quem estava lá? Os índios, de várias culturas e de várias línguas. Nem todos falavam tupi ainda, né? Tupi-guarani. Então eram diferentes culturas e diferentes línguas. Eram vários indígenas, né? Cada um com a sua cultura. Então, galerinha, voltando aqui um pouquinho na nossa apostila. Em 22 de abril de 1500, a frota de Cabral chegou na futura terra que hoje na futura terra que se chamaria Brasil, né? Quando eles chegaram ao Brasil, o Brasil ele teve vários nomes aí, depois aí vocês vão ver. Terra Santa, Ilha de Veracruz, Pindorama. Eles observavam muito o verde, né? Quando colocaram o pé no Brasil, eles viram que tinha muito verde, era a terra dos papagaios. Na musiquinha Pindorama fala sobre as aves, sobre o verde, né? Então eles colocaram o primeiro nome de Pindorama, na verdade, depois Ilha de Veracruz, né? Porque rezaram a primeira missa, que nós vamos estudar isso ainda, tá? E eles fizeram nessas navegações, eles vieram mais para o lado do Ocidente, né? Encontrando assim o Brasil. Colocaram o pé na nossa sagrada terra, né? Fizeram aí o seu primeiro reconhecimento com os índios, com as terras, né? E disseram ter descoberto o Brasil. Então, o Brasil ficou descoberto pela esquadra de Cabral e quem tomou posse
foi quem? Portugal. Por isso nós ficamos sendo pertencentes por muito tempo ao país, né? A Portugal, a Dom João, que depois mais pra frente vocês vão aprender, nós vamos estudar que essa família real, ela veio para o nosso país, ela voltou para o nosso país, né? Mas isso é lá em outra apostila. Tem alguns exercícios aqui que vocês terão que recortar no anexo, um anexo gostosinho, super facinho, de tudo isso que a tia Dani falou, tá? Ela está aqui na última página, que vocês terão que recortar e colar, falando aí quais foram os acontecimentos. Quem conversou primeiro com Dom João, para poder fazer a navegação, quem chegou primeiro às Antilhas, depois Cabral chegou por último, como foi, tá? Então, pessoal, tem algumas perguntinhas aqui para vocês. Tem a historinha aqui, tem a musiquinha de Pindorama, que eu peço que vocês entrem lá na palavra cantada, para vocês ouvirem, para vocês recordarem, tá? É gostoso de fazer e é animado, né? Estando em casa, ainda você pode voltar quantas vezes você quiser, você pode ler, interpretar, voltar, não é mesmo? E eu gostaria que vocês fizessem essas atividades, que são fáceis e gostosas. Tem um em casa que está perguntando sobre as especiarias. Que especiaria a mamãe usa em casa? Tem gente que faz sorvete, né? Usa o cravo da Índia para fazer sorvete, que coloca no sorvete, que coloca no doce. Quero saber aonde é que a mamãe compra aí essas especiarias. Aonde será que ela compra essas especiarias, hein, Lorena? E a Sheima, que ela é da Síria, que gosta, essa minha aluninha aí, ó, eles gostam de tempero, eles conhecem esse pessoal aí, ó, gosta de festa árabe, quibe, que delícia, usa hortelã no quibe, ai, que delícia. Manu, que tá sempre na casa da Sheima, ai, que delícia, hein, gostoso, ele deve comer bastante coisa boa, oba. Como elas são usadas em sua casa, o que a mamãe usa? Que tipo de especiaria ela usa lá? Quero que vocês contem pra mim. Escrevam aí o que a mamãe faz, o que a mamãe usa, tá? E depois respondam a cruzadinha aqui, que tá falando sobre Pindorama e a matéria que a tia Dani falou aqui agora. Gente, eu gostaria de dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês. Vocês não imaginam quanta falta vocês fazem na minha vida. E o quanto é gostoso eu estar aqui nesse espaço. Claro que eu gostaria de estar com todos vocês aqui nessa sala de aula maravilhosa. Eu gostaria de estar aqui podendo falar, vamos, hora do recreio. Quem vai perguntar a hora? Não pode perguntar a hora. Hoje nós vamos jogar bola? Que parque é hoje? Ai, que saudade. Ai, que saudade, que vontade de estar junto, a gente fazer o cumprimento nosso na porta. Hoje é dia de quem? De fazer a nossa tabuada. Vocês também estão com saudade, não estão? A Bianca jogar bola, os meninos jogar bola. Ai, meu Deus, tia, você vai dar parque de areia? Tô com saudade de tudo isso. E eu espero que vocês tenham entendido essa aula de história, que na próxima aula eu vou mostrar para vocês todo o mapa, todo esse trajeto, e eu espero que vocês respondam, que vocês façam aí as atividades, eu conto com a ajuda de vocês. Um super mega beijo, até a nossa próxima aula, ok? Beijo, tchau, tchau.